Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre os olhos iluminados. Eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 18, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amados, nós temos olhos, mas os olhos naturais, eles enxergam pouco, eles só enxergam a nível natural. Mas Deus, sendo Espírito, Ele quer gerar a vida nova dentro de nós, a vida do Espírito, a vida de fé. Então, quando isso acontece, ou seja, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e pedimos para Ele fazer morada eterna no nosso coração, escrever o nosso nome no livro da vida e declarar Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, quando crermos no sacrifício perfeito de Jesus na cruz, onde Ele foi sacrificado, derramou seu sangue para a remissão dos pecados, sacrifício perfeito, e foi sepultado, e ressuscitou, está vivo. Ele venceu o mundo, o pecado, o inimigo, e venceu a morte, Ele ressuscitou. Então, quando cremos e recebemos esse presentão de Deus, e esse presentão vem para dentro de nós, o Espírito Santo, Ele nos ilumina, Ele nos traz esta vida para dentro. Cristo vem realmente habitar em nós, ser o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, para nos guiar, nos conduzir dentro do projeto, do propósito maravilhoso que Ele tem. Veja bem, então aqui o apóstolo Paulo aqui está orando. Aqui podemos ver a oração de Paulo por aquelas pessoas que nasceram de novo, nasceram de Deus. E agora ele se refere aqui, veja bem, aqui nesse versículo, primeiramente, versículo 17, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria, que Ele está orando para que o Senhor dê sabedoria e revelação. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá sabedoria. Certa vez Salomão pediu sabedoria e ele recebeu muito mais. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, podemos pedir para Ele e nós receberemos muito mais do que aquele pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo fala em Efésios 3, 20, que Deus é infinitamente muito mais poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, através do poder que opera em vós. Veja bem, é o Espírito Santo que habita em nós. É tremendo, é maravilhoso. Então nós começamos a receber a revelação do projeto mais fantástico desse universo, o propósito maravilhoso, tudo que Deus tem preparado, reservado para cada um e através de cada um. Eu quero te motivar, você não deve perder essa oportunidade. Você também deve ser uma pessoa de oração, uma pessoa consagrada ao Senhor, uma pessoa que tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite.
Diz a palavra, se fizermos isso no Salmo número 1, tivermos prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ele diz que a folha não murcha, quer dizer, não vem problemas que você não possa superar, suportar e vencê-los. Folha não murcha quando vê a sequidão, quando vê a dificuldade no mundo afora, mas você estará firme, você não irá desanimar, não irá esmorecer, mas irá se fortalecer na adversidade, nas provas, na dificuldade. E diz ainda que no devido tempo dará seu fruto, quer dizer, você irá prosperar mesmo diante das adversidades, mesmo na dificuldade, mesmo que o mundo esteja passando em situações difíceis, mas você vai ficar firme e você vai prosperar, você vai perseverar, e ainda diz, e será bem sucedido em tudo que fizer, tudo que empreender, você será bem sucedido. E veja bem como segue aqui no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Então é isso que Deus quer, iluminar os olhos do nosso coração, para podermos enxergar com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, esses os olhos que veem o projeto mais fantástico desse universo. Você pode compreender, ter revelação e entendimento da tua participação nesse projeto fantástico e cooperar com ele na edificação. Exatamente isso, Deus nos chama a certa fase da nossa vida, Ele nos chama e nos escolhe. Então, quem são os escolhidos? Porque Ele chama a todos. Costumo dizer que Deus chama a todos, certa fase, momento da vida. Mas quem são os escolhidos, então? É aqueles que correspondem ao seu chamado. Quando Deus nos chama e nós correspondermos ao chamado, então podemos se considerar escolhidos. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque Deus chama todos, certo momento. Deus oportuniza todos. Mas diz a palavra que poucos são escolhidos, quer dizer, poucos correspondem ao chamado, poucos correspondem ao amor de Deus. Porque Deus é o amor, Ele nos chama, Ele nos atrai com a sua bondade, benignidade, para junto de si, para nos abençoar sobremaneira e ainda nos restaurar de tal maneira que venhamos ser plenamente realizados e felizes e ainda úteis, fazer parte desse projeto fantástico para cooperar na edificação desse projeto maravilhoso. Veja bem então como segue, iluminados os olhos do vosso coração. Aqui diz para conhecer a esperança pelo qual Ele nos chamou. Falei há pouco de que Ele nos chama, então Ele nos chama, mas quer revelar, fazer-nos conhecer a esperança pelo qual Ele chamou. E diz a palavra em Jeremias que o nosso futuro é cheio de esperança, um futuro glorioso cheio de esperança. Exatamente isso que te espera quando você se encontra em Cristo Jesus. Por isso nunca te afaste de Jesus, pelo contrário, te consagre mais a Ele, te entregue cada vez mais de uma forma incondicional a Ele, dá liberdade a Ele, autoriza Ele, através do seu Espírito, te guiar, te iluminar, te conduzir, te fazer forte, te fazer mais que vencedor. É isso que a palavra de Deus diz, que em Cristo somos mais que vencedores. Então você deve desejar ardentemente, pedir para ser cheio do Espírito, cheio da sua presença, do seu poder e a sua glória. Vamos observar ainda mais um pouquinho desse versículo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. E aqui diz ainda qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a riqueza? Isso se refere a saber como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. É sim, exatamente isso, Ele quer revelar, veja bem aqui.
Ele ilumina os olhos justamente para isso. Qual a riqueza da glória, da herança, da sua herança nos santos. Amado, você irá se surpreender, a herança. O apóstolo Paulo fala em Romanos, ele diz que Deus, quando nos faz filhos de Deus, ele faz nós herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você consegue imaginar, desfrutar de toda a herança de Deus, que tudo é dele. E em Cristo você se torna co-herdeiro com Cristo, o apóstolo Paulo diz. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então você vai não só tomar conhecimento, saber quão maravilhosos são as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, mas você vai entrar no desfrute. Por isso que Jesus disse, o Espírito sempre me lembra, em João 10, ele diz que o inimigo, o ladrão, veio só para roubar, matar, destruir. Mas eu não, eu vim para que tenha vida, vida em abundância, quer dizer, plena e completa em todas as áreas, setor da tua vida, em todas as coisas. Deus quer que você vá bem. Não deixe te enganar pelo inimigo. O inimigo muitas vezes vem com pensamentos ou através de pessoas, diz que Deus não tem coisa boa para ti, não. Mas não acredite, acredite num Pai amoroso. Veja bem, um Deus que não negou seu único filho, mas por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, e ainda em abundância, diz a palavra de Deus. Então eu quero te motivar a buscar esse Cristo maravilhoso, a conhecer mais Ele profundamente, a ter mais relacionamento profundo com Ele, mais intimidade, ficar mais encharcado, mais cheio, mais transbordante, para que do teu interior só venha fluir rios de água viva, quer dizer, vai fluir todas as riquezas, todo o poder e a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai fazer grandes intervenções, vai dar um basta no inimigo que te está atormentando, que está te afligindo, que está trazendo dores e sofrimento, e vai dar um basta, e vai intervir para que você entre no desfrute, para que você entre nessa vida abundante. Você entre, experimente essa herança, essa riqueza que Deus tem reservado, preparado para ti, para tua casa, tua família. E tudo à tua volta irá ser tremendamente agraciado também. Porque quando Deus derrama é assim, é em abundância. Amém, amados? Então, eu gostaria que você desse, vamos orar, mas antes de orar, eu queria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque tem muitas pessoas que Deus quer agora nesse tempo iluminar os olhos deles. Deus quer dar um novo par de olhos para eles. Os olhos do coração. Aqui fala, né? Iluminados os olhos do vosso coração. O coração, a Bíblia chama de centro da vida, centro da nossa vida, que não é aquele músculo que bate, se compõe o coração. Biblicamente se compõe da mente, das emoções, da vontade, da consciência. Então ali você será iluminado, a tua mente será iluminada. Você receberá os pensamentos de Cristo, que Cristo é luz, Jesus é luz. A mente de Cristo, a vontade de Deus, para que você possa desfrutar o que Deus tem de bom, agradável e perfeito. Você irá ter prazer, terá prazer e alegria. O Senhor diz isso. Quando colocarmos a mente no Espírito, teremos vida e paz, gozo e alegria no nosso coração. Você será totalmente iluminado, agraciado. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus, falasse, Senhor, de olhos iluminados. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem agora nas mentes, nos corações, Senhor, iluminar os olhos do coração, para que eles vejam, Senhor,
conheçam a esperança pela qual eles foram chamados. E a tua palavra diz que nós temos um futuro cheio de esperança. Então ajuda, Espírito Santo, a cada um saber também como são maravilhosas as bênçãos que tu tens reservado, prometido aos teus eleitos, ao teu povo, aos que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, e shalom, shalom a todos.